Olá, eu sou Estela Jordi e esse é o RMA Talks, o podcast do escritório Ronaldo Martins e Advogados, destinado a apresentar informações sobre economia, negócios e direito, reflexões e impactos. E hoje a nossa pauta é a importância do planejamento patrimonial e sucessório dentro de uma empresa. Sobre isso, eu converso com o Dr. Rodrigo Alonso Martins, líder de tributação internacional e estratégias de planejamento patrimonial do Ronaldo Martins e Advogados. E aqui na mesa eu tenho o doutor Renato Andrade. Olá. E o doutor Ronaldo Martins, ele que é CEO e fundador do escritório com sede em São Paulo. Sejam muito bem-vindos. O doutor que está lá nos Estados Unidos, né, doutor Rodrigo? Muito É obrigada pela isso sua aí, Estela. presença. Imagina, eu que agradeço o Doutor convite. Ronaldo, Um por prazer favor, estar vamos aqui com começar nosso você. bate-papo sobre a importância, né, do planejamento sucessório. Gostaria que você lançasse a primeira pergunta. É um tema muito importante e o Rodrigo talvez consiga detalhar com mais precisão essa necessidade atual, porque as grandes famílias, os grandes empresários, né, além do seu negócio operacional, têm que pensar no processo do planejamento patrimonial e sucessório. E são várias implicações de natureza tributária, natureza civil. Então, é importante os empresários terem isso no seu radar, né? Então, talvez depois o Rodrigo explica com mais detalhes a relevância do planejamento patrimonial e sucessório. Sim. Rodrigo, por favor, dê um exemplo de um caso emblemático aqui que ilustre bem essa necessidade. Bom, vamos lá então, Estela. Eu acho que eu vou começar a minha exposição, mas não só relatando um caso em específico, mas também vou dar um depoimento que é pessoal, tá? Que eu vou começar até por ele para a gente entender para onde o pensamento do empresário tem que ser direcionado. Algumas pessoas sabem, né, em 2014, com a minha esposa grávida da minha segunda filha, eu sofri um acidente e foi numa situação de divertimento com amigos e eu tive uma lesão cerebral, tive um traumatismo craniano com lesão cerebral. Naquele momento, todo mundo foi pego de surpresa porque ninguém sabia nem o que ia acontecer comigo e, por outro lado, em termos do aspecto do planejamento, o que é que eu tinha já feito para deixar o meu próprio planejamento pessoal e familiar estabelecido. E graças a Deus, né, me recuperei e foi um momento em que a gente parou para organizar e para pensar em termos de, por exemplo, qual é a fonte de produção de renda da nossa família, como é que ela é composta, como é que está dividida, como é que eu adequo a necessidade de recursos financeiros na minha realidade pessoal por conta da minha esposa que estava dedicada à criação das nossas filhas. Então, você vê que existe uma circunstância muito peculiar de cada caso que precisa ser analisado e ser trabalhado. Então, no meu caso pessoal, por exemplo, eu passei a buscar alternativas como seguro de vida, porque se acontecer alguma coisa comigo enquanto fonte produtora de renda da nossa família, eu pelo menos tenho um resguardo para minha esposa e para as minhas filhas. Comecei a trabalhar um pouco mais em algumas estratégias voltadas à previdência privada, por exemplo, e outras organizações patrimoniais, que aí são coisas um pouquinho mais pontuais. Então, esse depoimento, eu trago ele só para reflexão do mundo empresário, de que às vezes a gente fica contando com coisas que vão acontecer no dia de amanhã, né? E às vezes são circunstâncias que nos pegam de surpresa e que a gente não está preparado. Então, essa antecipação em relação ao processo do planejamento patrimonial, ele é essencial. O que eu costumo dizer para os nossos clientes, para os nossos entes de relacionamento mais próximo, é que nunca é cedo demais para você começar a pensar num planejamento patrimonial. Porque o dia de amanhã as coisas podem mudar de uma hora para outra e a gente não ter tempo depois de organizar ou de implementar aquilo que se faz necessário. Um Então, outro exemplo,
Rodrigo, que a gente pode lembrar, aquele caso que nós tivemos estudando durante um período, e depois de muita discussão, o empresário decidiu, olha, eu vou fazer a minha estrutura. Isso era uma quinta, sexta-feira, né? Então estava tudo resolvido, na semana seguinte iríamos implementar todas as providências. No sábado de manhã nós recebemos uma ligação que ele faleceu. Nossa, Então, Pois é. impactante essa história. o maior exemplo, e aí tudo aquilo que foi planejado foi para o espaço, porque não teve tempo Não deu. oportuno nenhum. Nenhum. Doutor Rodrigo, como alternativas de previdência privada e seguros de vida podem garantir uma proteção adequada para as necessidades sucessórias? Ótima pergunta, Estela. É o seguinte, a previdência privada, de acordo com a legislação brasileira, dependendo da modalidade em que ela for constituída, e essa faz parte da nossa recomendação técnica, você não só garante uma redução no seu impacto tributário, porque as alíquotas elas são regressivas, então depois de 10 anos desse investimento, a alíquota aplicável só aos rendimentos, então não tributa a base principal, é de 10%, então é uma alíquota extremamente interessante e competitiva, e a previdência privada para efeitos sucessórios, ela tem um caráter de seguro, ela é tratada no Brasil como um seguro de vida. Então o que é recebido é uma indenização e que não é tributada pelo ITCMD. Então você ainda consegue uma economia hoje de entre por exemplo, São Paulo que pratica 4%, né, você consegue mais uma economia de 4%. Então, é extremamente eficiente e te dá acesso rápido à liquidez financeira. Então, por exemplo, vamos pensar uma família que tem um portfólio de imóveis muito grande, que são ativos ilíquidos. Então, essas alternativas como a Previdência te dão a possibilidade de fazer com que os herdeiros acessem a liquidez de forma rápida para fazer frente a essas outras obrigações. Então, isso é uma característica muito peculiar da previdência privada. E já o seguro de vida, ele serve como uma forma de hedge. O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro que funciona como uma compra de resultado. Então, por exemplo, se eu pago um prêmio de X mil reais, por exemplo, pelo teu perfil enquanto vida assegurada, ele te garante um X número de indenização, um X valor de indenização. Então, eu tenho muitos clientes que, por exemplo, têm um saldo sobressalente de recursos financeiros. O que eles fazem? Olha, como eu quero garantir, quero maximizar esse meu recurso financeiro, então eu pego esse montante, às vezes, por exemplo, teve um cliente que pegou 1 milhão de dólares, por exemplo, e colocou num seguro de vida. E pelo perfil da vida assegurada dele, isso garantia para os herdeiros uma indenização de 10 milhões de dólares. Então você imagina, né? É uma compra de resultado garantida, ou seja, por mais que eu esteja contribuindo com o prêmio, eu sei que os meus herdeiros vão receber aquele número, então independe de volatilidade de mercado. E da mesma forma como eu comentei com a previdência privada, a indenização de seguro ela não é tributada. Então você não só está baseado num produto que contém eficiência financeira, mas também te garante rápido acesso à liquidez financeira. Então são duas alternativas muito interessantes, são infelizmente pouco exploradas pelo público brasileiro, principalmente. Aqui no exterior já existe um hábito maior de utilização, mas por isso que a gente incentiva a avaliação dessas alternativas para o nosso público. É altamente recomendável. Eu acho que é isso, né? A gente precisa desmistificar um pouco essa coisa de planejamento patrimonial, né? Parece que você olhar, eu vou olhar que eu vou falecer, que vai acontecer alguma tragédia comigo, parece que o pessoal tem medo, né? Parece que fica sempre com o pé atrás. Eu acho que desmistificar isso é o primeiro passo, né? Então, eu construí todo um patrimônio, construí um legado e eu preciso deixar isso bem estruturado. E quanto antes eu planejar, o quanto antes eu fizer, é o mais adequado, é o que eu tenho mais condições de adequar, olhar para a necessidade da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, né? Às vezes tem necessidades muito peculiares de cada um, então eu acho que desmistificar é o que é importante.
E como o Eu testamento... Desculpa, doutor. Não, Pode falar. Estela, eu só ia comentar, até eu acho que antes eu percebi que você ia trazer um ponto em relação a testamentos, mas eu acho que até antes de, de, de ir para essa linha, eu acho que é importante a gente também discutir um pouquinho quais são normalmente os objetivos e desafios que as grandes famílias empresárias ou detentoras de grandes patrimônios, né, enfrentam no seu dia a dia ou tem como expectativa, né? E assim, algumas, com todos os anos de experiência e prática que nós temos, né, no escritório e eu pessoalmente, o que a gente percebe que tem entre objetivos e desafios tem reincidências, elas ou até mesmo coincidências. Então o que acontece? Por exemplo, em termos de objetivos, a resposta é muito básica e muito simples. É, a proteção do patrimônio construída é sempre o primeiro direcionador desse público, né? Então, ou seja, olha, eu tenho, seja patrimônio financeiro, ou seja uma empresa operacional que compõe a fonte de renda daquela família, faz parte desse bloco de patrimônio que os detentores querem proteger. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo é o legado que foi construído, como deixar para os próximos herdeiros, né, ou para as próximas gerações. Então, entre esses dois objetivos, a gente vê que se concilia muito a busca desse público por trabalhos específicos como esse de planejamento patrimonial. E nos desafios, eu acho que o principal vai até um pouquinho além do aspecto puramente jurídico, que é, na realidade, como fazer com que as próximas gerações participem do dia a dia, por exemplo, de empresas familiares. Então, às vezes é muito difícil de você conseguir conciliar, você que eu digo, né, o empresário, conciliar essa visão mista entre um parceiro, né, de um apoiador operacional enquanto um executivo e a figura do herdeiro. Às vezes existe uma questão que chega a beira até o psicológico, né, que tem que ser trabalhado e tem que ser superado para que as gerações que são as construtoras daquele determinado patrimônio possam, de forma correta, legal e sistemática, incluir os próximos herdeiros e as próximas gerações nessa realidade. Porque senão o que acontece é que se você não estrutura o que a gente chama da governança corporativa familiar, você cria um distanciamento dos herdeiros para com o patrimônio que depois, quando eles são pegos de surpresa, que tem que lidar com a realidade de gerir e administrar aquele patrimônio, aquela empresa, as coisas têm chances de dar errado porque não tiveram tempo suficiente de vivência e acomodação para unificar essa linguagem entre os construtores do patrimônio e os herdeiros. Então, acho que esse bloco é importante a gente entender, porque é a grande dinâmica e é o grande início para depois a gente chegar em outras soluções de planejamento, como é a questão de um testamento. Sim. E agora minha pergunta é sobre a estratégia, as melhores estratégias para diminuir a carga tributária, doutor Rodrigo, nessa sucessão. Olha, Estela, eu vou dizer o seguinte: primeiro de tudo, é importante que o nosso público que nos escuta não entendam as nossas considerações como uma opinião jurídica, algo dedicado a si próprio, porque esse tema do planejamento patrimonial ele é muito personalizado. Ou seja, todo o planejamento que a gente faz, muito embora a gente possa se utilizar de soluções que se repetem caso a caso, mas a adequação dessas soluções ela é sempre feita e moldada para cada caso específico. É uma coisa totalmente customizada. Então é importante as pessoas não acharem que, olha, eu posso pegar uma instrução, algo que eu escutei aqui nesse podcast e que isso se aplica ipsis literis ao meu caso. Então é importante cada um ter o seu acompanhamento, ter o seu assessoramento apropriado para fazer essa análise e essa definição, tá? Então, isso dito, eu acho que depende muito dessa questão
da realidade de cada pessoa, né? Então a gente tem, por exemplo, empresários ou famílias que não têm patrimônio e ativo no exterior, então logicamente que aí isso já direciona para nós a utilização, por exemplo, de holdings patrimoniais, que são formas previstas na nossa legislação brasileira, né, que vão garantir uma uniformidade na administração do patrimônio. Então, eu tenho como criar níveis de herança, né, ou de sucessão. Então, eu não deixo a sucessão acontecer, por exemplo, diretamente na minha companhia operacional, para não impactar no dia a dia. Então, eu constituo uma holding, essa holding fica acima da operacional, e aí eu tenho essa sucessão ocorrendo dentro desta holding, né? Então, você tem como construir o que eu comentei anteriormente, que é essa sistemática de governança corporativa familiar, através de conselhos e outras alternativas previstas na nossa legislação. Quando você vai para um ambiente onde a gente já tem a propriedade de ativos no exterior, aí a gente começa a lidar com outro universo de soluções, onde a gente, normalmente por questões fiscais, a gente até então se utilizava de companhias constituídas no exterior, em outras jurisdições, para centralizar a propriedade desses ativos. Então, de alguma maneira, operava também similarmente a uma holding, mas aí você tem outras soluções que vão desde testamentos até a figura do trust, que não tem uma previsão específica na nossa legislação, né, pelo menos do ponto de vista regulatório, mas são ferramentas e soluções que vão ser direcionadas para a parte sucessória. Então é importante que a gente entenda que algumas alternativas elas vão ter como direcionamento a eficiência tributária, a facilidade na gestão patrimonial e outras mais vinculadas ao planejamento sucessório. Então, é a combinação de todo esse conjunto que monta e molda esse planejamento por completo. Nós estamos vendo que são vários detalhes, né, várias circunstâncias. Por isso que o Rodrigo gerencia a Ripol, lá em Miami, que é o nosso family office, no qual o cliente tem todo o apoio, tanto do ponto de vista jurídico como corporativo, para poder implementar essas mudanças de planejamento. Isso é muito relevante, né? E é importante a gente olhar para esse cenário atual, porque a gente tem visto diversas alterações, né? A gente teve a mudança recente, agora na legislação tributária relacionada a investimentos no exterior. É um ponto de atenção. A gente tem um projeto aí em andamento para mudar o Código Civil, então realmente o planejamento precisa olhar para todos esses aspectos, né? A gente não consegue olhar de forma individual, a gente precisa agregar todos esses aspectos para que o planejamento seja personalizado e dedicado para aquela família, para aquela pessoa. Sim. E como as doações e adiantamentos de heranças podem auxiliar nessa parte sucessória? Bom, Estela, veja bem, a utilização das doações e antecipação da legítima é todo um processo de coordenação sucessória, né? Então, o que acontece? Você tem situações onde, por exemplo, o patriarca, a matriarca, né, querem já transferir parte desse patrimônio enquanto antecipação de legítima, mas, por exemplo, não querem passar o controle por completo desse recurso ou desse bem que está sendo transferido, ou ainda tem uma necessidade que advém desse patrimônio. Então, por exemplo, são utilizadas técnicas como as doações com usufruto, no qual o bem principal ele já é transferido para o herdeiro, por exemplo, né, que recebeu essa antecipação de legítima, mas os frutos provenientes ainda desse ativo continuam sendo gozados pelo patriarca ou pela matriarca. Então, por isso que vem a terminologia do usufruto, né? Então, é uma forma de você já começar a estruturar a passagem patrimonial, mas sem abrir mão por completo daquele patrimônio. Então, existe uma regra específica em relação até à incidência do ITCMD, que quando você faz a doação com usufruto, você paga parte do imposto no ato e o restante do
do imposto do ITCMD, você só paga quando cessa o usufruto, que aí o cessar do usufruto pode vir por vontade própria do doador ou no falecimento do doador. Então, são duas situações onde tem o encerramento. Então, por exemplo, isso é uma forma de se utilizar até para efeitos de congelamento, né? Então, por exemplo, tem uma discussão de um projeto de lei para aumento das alíquotas do ITCMD, que hoje tem uma previsão constitucional de um teto de 8%. Então, para quem está pensando no futuro e quer se antecipar em relação a essa situação fiscal mais onerosa, então esse processo de doações e antecipação de legítima vale a pena ser considerado por conta ainda de se utilizar de alíquotas mais baixas em vigor nesse momento. Então, e também do ponto de vista da coordenação sucessória, a antecipação de legítima favorece que, no momento em que ocorrer a sucessão, resguardados os direitos previstos na própria legislação em relação à parte disponível, à parte legítima, que tem destinação específica prevista em lei, né, essa parte da legítima, o processo sucessório ele fica facilitado. Então, são formas de você equalizar esse processo. Mas até antes de a gente pensar na antecipação da legítima doação, eu me lembro um caso que nós tivemos em que nem sempre é melhor fazer essa antecipação ou doação, porque a família ou os patriarcas estavam muito preocupados com um dos filhos que tinha um problema de saúde, e a dúvida deles era se o outro, que era a irmã, iria cuidar do irmão na posse desse patrimônio. E aí tem o problema que ela era casada, se ela se separasse, então até mesmo a análise de fazer o testamento ou fazer a doação em vida, ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada, porque às vezes não é a melhor solução. Cada caso é um Cada caso. caso é um Com caso. certeza. É muito específico, que é o que o doutor Rodrigo estava falando agora. Não tomem isso como a verdade absoluta, né, doutor? Exato, e é até interessante, né, até pegando esse gancho daquilo que foi dito, por exemplo, né, para quem tem patrimônios e melhor ainda se for investimento financeiro no exterior, por exemplo, né, por uma questão de diversificação de risco, então às vezes não deixar tudo, todos os ovos dentro da mesma cesta, então alocar uma parte do recurso no exterior, né? Você tem a figura do trust, por exemplo, eu tinha comentado anteriormente, que é justamente um veículo, né, uma solução sucessória que você pode se utilizar para casos mais peculiares como esse que o Ronaldo mencionou agora. Por quê? A legislação brasileira, por mais que ela dê determinadas garantias em termos do direito ao seu quinhão, né, ou ao seu percentual legal da herança, mas ela peca um pouco em função esse cuidado acessório para pessoas com necessidades especiais, aonde ela, por exemplo, não tem o poder próprio de administrar o seu patrimônio, né? E na dependência de um tutor, de um curador, por exemplo, fica sempre essa incógnita, né? De que ou se esse que está responsável pelo cuidado dessa pessoa com necessidades especiais, vai se utilizar dos recursos apropriados para os fins apropriados. Então, o veículo do trust, por exemplo, ele te dá uma flexibilidade de montar um processo de gestão aonde você tem outras garantias, inclusive terceiros, que você tem na figura do trust, você tem outras garantias e inclusive o envolvimento de terceiros que propiciam o cumprimento dessa vontade, como se fosse um testamenteiro em paralelo com o testamento, né, que foi deixado por aquele que constitui o trust. Então a gente vê muitas famílias, inclusive não só brasileiras, mas principalmente internacionais aqui, que já estão habituadas com a utilização do trust, da utilização dessa solução para deixar, por exemplo, uma periodicidade na qual esse recurso financeiro é pago, é transferido para essa pessoa, ou na realidade, se ela não tem a capacidade de gestão, como esse recurso deve ser utilizado, então para pagamento
às vezes de uma educação especial, cuidados médicos, outras necessidades que o veículo do trust é extremamente eficiente para tratar e cuidar, que aí é onde a gente peca um pouquinho na legislação brasileira E ainda. em paralelo, nós temos assim, o dia seguinte, quer dizer, são instrumentos, são ferramentas que podem ser utilizadas, mas depois como utilizá-las? Como o Rodrigo falou, precisa pagar uma escola especial. Como esse recurso chega nessa pessoa e é aplicado nessa condição? Então, Destinação adequada, né? então, o planejamento ele envolve todas essas facetas, né, da administração e gestão do patrimônio. Né? Eu lembro de um caso também foi muito importante, que foi uma dificuldade grande, porque o empresário tinha uma filha de 6 anos de idade e ele gostaria que o cuidado dela fosse até os 18. Então, você imagina a estrutura que tem que ter, né, patrimonial e sucessória e jurídica e societária para que esse objetivo fosse atingido. Sim. Né? Então, são particularidades que estão por trás, né, de todo esse planejamento. Sem dúvida. E quais são os principais desafios da sucessão em empresas familiares, doutor Rodrigo? Então, Estela, eu acho que a gente comentou um pouquinho que a grande realidade é a seguinte, é como harmonizar a discussão entre o universo familiar da inclusão dos herdeiros nessa parte da gestão e do conhecimento patrimonial. Então, o que acontece, né? Vamos pegar um caso como exemplo. Quando você tem empresas familiares, e é até uma questão geracional, né? Onde o perfil de gerações muda e tem apegos diferentes, e é isso que a gente lida no dia a dia. Às vezes os patriarcas, por exemplo, ainda tem aquele apego muito grande e não tem a confiança de que os herdeiros têm a capacidade para atuar naquela companhia ou para gerir aquele negócio. Então, esse processo de inclusão ele é extremamente essencial para dar tempo para que haja essa harmonização entre as gerações. Então, é uma passagem de bastão que ela pode ser construída. Então, a gente se socorre de ferramentas e de previsões jurídicas que são pertinentes para esses fins. Então, por exemplo, a constituição de um conselho, a gente pode chamar de conselho de administração, um conselho familiar, aonde você consegue construir essa ponte. Porque senão o problema dos conflitos familiares nesse processo sucessório é o que normalmente causa os maiores obstáculos e desafios para que a gente consiga conduzir o processo de forma apropriada e harmônica. Então, isso com certeza absoluta no meu dia a dia é o ponto-chave para ser considerado e tratado. Então, o papel do advogado aí, nesse caso, é de conciliador. E como a assessoria profissional pode dar solidez a esse processo, doutor? Olha, Estela, é assim, a gente brinca no bom sentido, né, que muitas vezes o advogado faz papel de psicólogo dentro das famílias que são clientes nossas, né? Porque a realidade é essa, às vezes você precisa ter um intermediador sem o apego emocional ou sem interesse naquilo que está sendo partilhado e discutido, né, para poder fazer a construção dessa ponte. É aquilo, às vezes é a voz da razão que leva um lado da geração entender que precisa abrir mais as portas para a próxima geração e a geração seguinte que precisa se dedicar para poder se formar enquanto herdeiro e um bom gestor para justamente não colocar em risco o patrimônio. Então, o que a gente busca fazer dentro da nossa prática, por exemplo, é essa conciliação multifuncional, né, ou multitécnica, por assim dizer, aonde a gente tem envolvimento de advogados como, por exemplo, o Renato, que é de consultoria tributária, minha parte que é de planejamento patrimonial internacional, o Edney, que é nosso advogado civil, e então a gente aglomera toda essa equipe no projeto e, além disso, a gente consegue ir um pouco mais além, aonde a nossa estrutura, através da Ripple Alliance aqui em Miami, que o Ronaldo comentou,
que opera como multifamily office para os nossos clientes, a gente consegue prestar assessoria, inclusive financeira. Então, é uma operação destacada, não tem relação funcional ou operacional com o Ronaldo Martins Advogados, mas existe essa conexão técnica, né, onde a gente consegue estender na gestão financeira essa longevidade patrimonial. Porque às vezes você constrói um monte de coisa, organiza um monte de coisa do ponto de vista do planejamento patrimonial, e se o recurso financeiro, por exemplo, não é bem gerido, no dia seguinte você perde tudo porque investiu errado e aí foi tudo por água abaixo. Então, acho que essa conciliação ela é muito importante e a gente tem o prazer de ter sido um pioneiro na extensão dessa visão. O Rodrigo colocou bem, essa harmonização entre os interesses é o grande obstáculo, né? E a gente funciona realmente como freios e contrapesos, né? Você tem todos os aspectos financeiros, jurídicos envolvidos, mas a gente funciona como um freio e contrapeso, porque às vezes você tem um herdeiro que quer comprar um barco, o outro quer comprar um avião, e isso tudo pode colocar em xeque a longevidade do patrimônio. Então, E é o trabalho de uma vida é o inteira, trabalho que vem da geração de anterior, né? gerações. Então, essa harmonização entre esses interesses é o maior desafio, porque são coisas subjetivas, são valores das pessoas, né? E aí isso dificulta bastante. Sem dúvida. Então, é um Às grande vezes, obstáculo. às vezes no final o pessoal só quer saber de colocar a mão no dinheiro, né? De certa forma. Então, fazer essa prévia e harmonizar esses interesses de uma forma preventiva traz uma Ponderada. segurança, né? No final, na hora de passar o bastão efetivamente, de fazer a sucessão, a casa está arrumada e aí a gente consegue seguir. Então, todos esses interesses e conflitos já foram harmonizados previamente. Eu tenho outro exemplo. Por exemplo, teve um empresário que nos procurou e disse o seguinte: olha, eu já me separei, já fiz a partilha, então agora eu quero aplicar todo o meu sobrecaixa, né? E como eu faço? Porque eu sei que eu já não preciso dividir com minha ex-esposa. Eu perguntei a ele: você tem filhos? Ele falou: tenho. Eu falei: você já se perguntou quem são os herdeiros dos seus filhos? Ué, sou eu e a minha ex-esposa. Eu falei: ah, então quer dizer que se você falecer e os seus filhos também, a tua ex-esposa vai herdar os direitos dos seus filhos. Portanto, você vai ter que compartilhar. É só para mostrar como é difícil a gente conciliar o interesse, né, com os fatos concretos, com os fatos jurídicos. Então, como contornar isso? Né? E a única forma é você ter um bom planejamento patrimonial, uma boa gestão do seu patrimônio, porque essa questão permanece sempre. Se você tem filhos que serão herdeiros seus e a sua esposa é herdeira pela lei dos seus filhos, essa é uma linha que tem que tomar cuidado, porque ela é latente, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Muito obrigada pela presença de vocês, Dr. Rodrigo aí de Miami. Muito obrigada. Apesar dos desafios aqui, da distância, do digital, foi muito bom conversar com você. Até uma próxima. Eu que agradeço, Estela. Foi um prazer estar com vocês e conte conosco para a próxima. Muito obrigada. Nós também agradecemos, Estela. Obrigado, Voltamos ao Estela. tema. Obrigada. Um abraço, Rodrigo. O RMA Abraço. Talks fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.